boa tarde, amigos do Facebook, você que assiste meu canal do YouTube, você que já é inscrito, vai se inscrever. E estou muito feliz porque você tem visualizado, tem compartilhado, tem divulgado a palavra de Deus. E Jesus falou: ide por todo o mundo pregar evangelho a toda criatura. Então, nós fomos comissionados, incumbidos, nós temos essa incumbência da parte de Deus, de levar a palavra de Deus às pessoas. Assim como Jesus, a primeira mensagem de Jesus, ele dizia assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus entrava nas aldeias, nas cidades, em Decápolis, que era um distrital com 10 cidades. Tinha Galiléia, Cafarnaum, Gadara, muitas cidades. E Jesus ele percorria Betânia e pregava o Evangelho. E as pessoas se maravilhavam pela postura de Jesus, pela autoridade, porque era o poder de Deus, o Espírito de Deus estava na vida de Jesus. Jesus, quando foi batizado no Jordão, com quase 30 anos de idade, pelo seu primo João Batista, Jesus foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a capacidade sobrenatural que Deus dá para a igreja para trabalhar e fazer a sua obra. E eu quero trazer uma mensagem sobre prudência. O que é prudência? Uma pessoa que se policia. O que é prudência? É você se cuidar, se alimentar bem, dormir bem. Isso é prudência. Comer alimentos de qualidade, verdura, legume. É uma prudência. Você está tendo prudência, cuidando da sua saúde, evitando cigarro, evitando cachaça, bebida alcoólica, porque são coisas que vai trazer problema. O cigarro, tabagismo, causa câncer, problema no pulmão. A droga causa dependência química, mexe com os neurônios, a mente. As pessoas ficam viciadas. Bebida alcoólica, ela destrói o órgão interno chamado fígado, verdade? E outras comidas, alimentos, que também são perigosos, que causam glicose, excesso de açúcar, né? Excesso de sal, gordura, então que é o colesterol. Então tudo isso são prudência quando você passa a se alimentar com comida de qualidade. Eu quero falar da palavra de Deus, e Jesus ele estava explicando que quem ouve a palavra de Deus e pratica é um prudente. E Jesus comparou ele a alguém, um pedreiro, um construtor, que está construindo uma casa sobre uma rocha, para ficar bem segura. E quando vi a mudança de clima, o acidente natural, que é o excesso de chuva, quando vem aqui o vento forte, temporais, aquela casa possa suportar os acidentes naturais. E aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 24, Jesus está dizendo para a multidão: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo aquele que ouve a mensagem da palavra de Deus, aquele que estuda a Bíblia e aquele que procura obedecer a palavra de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. E aqui, o outro tipo de, para você não correr risco, a primeira ilustração é para você não correr risco. E o segundo é assim, ó. Olha que ele diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava construída sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, ao contrário, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imaturo, louco, sem sabedoria, que construiu a sua casa sobre a areia, sem firmeza, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, ou a sua destruição. Vamos lá, entender a palavra de Deus. Jesus sempre foi preocupado em nos ensinar a sua palavra. Jesus, ele como um grande semeador da palavra de Deus, ele pregava e ensinava. E Jesus usava muito exemplos. Parábolas é usar exemplo. Exemplo da água. Jesus aqui está usando exemplo da natureza. A chuva, rios, ventos. Jesus está usando exemplos da natureza. Jesus usava exemplos de plantações, como joio, como trigo. Jesus usava exemplo como coisas, como rede, como o pescador que lança a rede ao mar. Então Jesus sempre usou exemplo, ele pregava e usava exemplos para facilitar o entendimento da palavra de Deus. E aqui Jesus está usando esse exemplo do acidente natural sobre uma casa construída, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Ouvir a palavra de Deus é bom, mas o mais importante é obedecer. Quando fala cumprir a palavra de Deus, você não descumprir. Se Deus falou para você não beber, não beba. Se Deus falou que se quem mata é pecado e não tem a salvação, não mate. Se o Senhor falou para você não adulterar, que adulterar é pecado, você não vai adulterar. Se você ouvir a palavra de Deus, tá? E não cumpri-la, como você é um cristão, ou você vai na igreja, ouvir a palavra de Deus. Aí chega num domingo, um feriado, um dia de folga, de férias, você vai para fazer um passeio, um piquenique, uma viagem. Aí você entra no restaurante e pega balde de cerveja, pega ali tulipas, torres de chope. Você está alimentando a sua carne. É a natureza. É a nossa natureza que é pecaminosa. Ela nos traz para fazer isso aí. Ela nos atrai. Você não pode conter a sua natureza se o Espírito de Deus não te ajudar. Eu preciso do Espírito Santo para não fazer essas coisas. E para mim não fazer essas coisas, eu tenho que fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus e buscar a Deus e pedir fortalecimento para que Deus venha me dar graça. Porque a minha carne, ela quer cobiçar. A Bíblia diz que o que é no mundo, a concupiscência, concupiscência quer dizer desejo, vontade, concupiscência da carne, vontade da... O que é vontade da carne? É glutonaria,
é bebedice. O que é vontade da carne? É comer demais, é cobiçar, adulterar, trair. Isso é obra da carne, fruto da carne, da nossa natureza. E você só pode fugir, resistir esse mal, se você tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sozinho, andar com as suas próprias pernas, com a sua natureza pecaminosa, você vai tropeçar e vai cair. E Jesus está dizendo sobre problema, sobre crente, sobre cristão, que está na presença de Deus, mas preparado para a luta. Aqui está falando uma linguagem de figura. Não é que é a chuva literal. Jesus está usando o clima, está usando ali a natureza, mas isso aqui é luta, são ventos, são problemas, são uma adversidade, é um desemprego, né? Às vezes você vai no médico, o médico vai fazer um exame, vai diagnosticar que você está com leucemia, diabético, você está com problema de coração, pressão alta. São problemas, são ventos que batem na nossa casa. Existe o vento chamado câncer. Existe o vento chamado depressão. São ventos que batem na nossa vida. Quando fala essa casa, Jesus está comparando uma casa construída como a nossa vida na presença dele. Quando fala que a casa cai, que é construída na areia, é aquela pessoa que não tem firmeza no Evangelho. Está na igreja, mas quando vê um problema, ela não suporta, não aguenta, porque a sua casa está edificada sobre areia. E a rocha é Jesus Cristo. O que é vento? O que é chuva? Hein? São os problemas. Problema no casamento, né? Quando você está passando um problema com seu filho, nas drogas, isso é vento que está soprando sobre a sua casa, sobre a sua vida. E se a tua casa não estiver edificada sobre Ele, Jesus Cristo? Jesus falou que Ele edificou a igreja sobre Ele, e as portas do inferno não prevalecem. Então, aqui é para obedecer a palavra de Deus. E só obedece a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Se você for um crente relaxado, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não gosta de jejuar, tem que vigiar. Existem ventos das más companhias. Existem os ventos da roda dos escarnecedores. Piadas, palavrões, bullying. Nós temos que ter uma vida diferenciada. Deus quer colocar a sua semelhança em nós. E a semelhança de Deus, ela só vai nos atingir quando obedecemos a palavra de Deus. E Jesus falou que quem obedece a palavra de Deus é prudente. Ele comparou a sua casa construída sobre a rocha, onde vem os problemas. Existe problema sério. Tem muita gente afastada da igreja. Dá desculpa que saiu da igreja porque fraquejou. Não, você saiu da igreja porque você construiu a sua casa sobre a areia, sem firmeza. Eu saí da igreja porque eu adulterei. Eu saí da igreja porque eu não resisti à cerveja. Eu saí da igreja porque eu não resisti ao cigarro de maconha. Eu saí da igreja porque eu não resisti à cocaína. Não. Você não resistiu à cocaína. Você provou tudo isso e voltou atrás porque a tua casa está construída sobre areia. Você está ouvindo a palavra de Deus, mas a sua fé, você está sem consistência. A sua casa tem que estar inabalável. Só pode estar inabalável na presença de Deus.
Jesus falou que aquele que constrói a sua casa, aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre, é como se estivesse construindo a sua casa sobre a areia. Aí que diz assim, ó, vem o vento, ó, desce a chuva, ou seja, chove, corre o rio, enchente, e assopram ventos e combate aquela casa e cai. A casa que não cai é aquela que é construída sobre a rocha. Então veja como está a sua vida. Você que é um cristão, você que é pastor, não vive na prática do pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque. Não brinque de crente. Ser um cristão é para morar no céu. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus nos chamou para brilhar como astro. Jesus nos chamou para ser embaixador. Nação eleita, povo adquirido. Então, cumpra a palavra de Deus. Jesus vai buscar sim aquele que obedece à palavra de Deus. Não adianta você dar dízimo, não adianta você dar oferta, cesta básica, não adianta você promover trabalho social se você não está obedecendo à palavra de Deus. Tudo isso é bom, agrada a Deus, mas o mais importante é obedecer. Se você não largar o pecado, você está perdendo tempo na igreja. Se você estiver bebendo e dizer que é membro de igreja, você está perdendo tempo na igreja. A tua casa está sendo edificada sobre a areia. Os problemas vêm, as lutas vêm e você não vence. Quantos crentes não vencem luta, não saem da miséria, uma vida de derrota, de fracasso, porque a sua vida está construída, sabe onde? Sobre a areia. Que Deus te abençoe. Construa a sua casa hoje. Chega mais perto. Chega mais perto desse vídeo. Eu quero ser o seu pastor. O Espírito Santo está falando comigo para me ser o seu pastor. Para te orientar. E dizer para você. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Larga as más companhias. Joga o cigarro de maconha fora. Joga a bebida fora. Saia do meio desses maus amigos que te oferecem droga, cocaína, te oferece festa, com mulheres, orgia, bebida. Isso é antro de prostituição. Jesus te ama, quer salvar a sua vida, mas ele deixou a receita. Aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o quê? Veio a chuva, veio o rio, assoprar os ventos, combater aquela casa e não caiu, porque estava construída sobre a rocha, sobre ele. E o outro ouviu a palavra de Deus e não obedeceu, não cumpriu, veio a chuva, veio os rios, assopraram ventos fortes, combater aquela casa, e foi grande a queda. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que o Espírito de Deus venha te ajudar a compreender a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um bom domingo. Vá na igreja, busque a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e se encha do Espírito Santo. Ele quer te ajudar, assim como ele está me ajudando. O Espírito Santo me fez um pregador da palavra. Isso aqui não é capacidade humana, é sobrenatural, é o poder de Deus. Eu estou passando para você o que Deus pode fazer na tua vida. Se ele fez na minha vida, vai fazer na tua vida também. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.